Aleluia. Não é fácil não, né? Mas boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mas eu estava ouvindo outro dia o pastor Jeremias Pereira falando que os irmãos reclamam da máscara, mas não tem nada que está reclamando. Aí eu falei, aleluia, Jesus, está bom, Senhor, muito obrigada. Eu acho horrível, eu fico sufocada, eu fico querendo tirar isso, mas glória a Deus, o Senhor está dizendo que não, né, Senhor? Então, louvado seja o Senhor. É com muita alegria que eu estou nessa noite aqui, até, eu diria, trêmula. Ainda bem que eu estou com a roupa comprida, que ninguém vai ver as pernas dele. Mas eu lembro assim, e tem alegria no meu coração, porque eu lembro que a última vez que eu estive aqui nesse púlpito, foi uma semana antes de começar, né, a pandemia, foi no Dia Internacional da Mulher, que eu tive aqui trazendo a palavra. E hoje está aqui, meu coração é muita alegria, irmãos. Glória a Deus. Nessa noite, o tema que deram foi a fidelidade de Deus em nossa trajetória. E uma das características muito importantes da vida cristã é a gratidão, que eu tenho ouvido aqui no culto, né? Os nossos louvores têm falado da gratidão a Deus. A gratidão, ela traz também a lembrança do amor e da fidelidade do Senhor. É gratidão nesse dia, Primeira Igreja Batista do Lins, por mais um ano em que vidas foram transformadas e foram cheias do amor de Deus. É gratidão, sim, nesse dia, porque pela graça do Senhor, nós estamos comemorando 73 anos de existência, servindo ao Senhor com alegria. Eu estou aqui há 9 anos. Quando eu vim aqui para a Igreja Batista do Lins, eu vim em 2000, acho que foi em 2010, que o pastor Jeremias pregou, e eu vim ouvi-lo. Aí eu conheci, eu não sabia, eu tinha mudado aqui para o Meia, e eu não conhecia. Aí conheci a Igreja Batista do Lins, aí no outro ano eu falei, eu vou congregar na Primeira Igreja Batista do Lins. E aqui estou há 9 anos congregando com os irmãos. Então é gratidão também, irmãos, pelos irmãos e pela vida de mulheres, que hoje fazem parte da história da Igreja Batista do Lins. E por aqueles que passaram por aqui ao longo desses 73 anos de vida e que fizeram a diferença nesta igreja. Gratidão por aquelas mulheres que eu ouço, eu fico pensando como que devia ser, né, no início. As irmãs vinham para cá para orar, preparar o almoço, fazer a alimentação para que os homens pudessem estar trabalhando, colocando mão na obra, né, para a edificação desse prédio. E é gratidão também nessa noite, pelas inúmeras bênçãos recebidas, pelas dificuldades e desafios também, que nós enfrentamos e que nós vencemos. Em todos os momentos da nossa história, como Igreja do Senhor, nós sempre fomos amparados pela fidelidade do nosso Deus. E nessa noite eu quero convidar você a ler o Salmo 100 comigo, que foi o texto que eu escolhi para estar trazendo a meditação nessa noite. É fácil, abriu a Bíblia na metade e já está nos Salmos, né? E o Salmo 100 diz o seguinte, a minha tradução está a NVI. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia.
Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos a história de Deus com o seu povo e a gente vê a história da fidelidade desse Deus, que sempre esteve presente na vida deste povo. Impérios se levantaram, homens poderosos se colocaram no caminho do povo de Deus, mas todos eles caíram, nenhum deles pôde permanecer, porque a fidelidade de Deus estava com o seu povo. E ao lermos esse salmo nessa noite, eu quero tocar em alguns pontos, os quais eu quero falar com os irmãos nessa noite. Primeiro, ele é um salmo, eu estava querendo saber quem era o autor, e não sabia, não tem, ele é um autor desconhecido. Mas esse salmo, ele é muito interessante, porque ele era cantado no cortejo. Eu fico imaginando que devia ser muito lindo em Israel, aquela época em que o povo subia à casa do Senhor para adorar. As festas em Israel, e eram as festas nas quais o povo ia para o templo para celebrar a Deus, eram festas assim muito alegres. Então eles iam com muita alegria para celebrar o Senhor. Então é um cântico que eles vão cantando ao longo do caminho, eles estão caminhando para a casa do Senhor. E o salmista está cheio de alegria, cantando e celebrando ao Senhor. Era essa alegria, pelo privilégio de quê? De se apresentar ao Senhor. Tem um programa que eu gosto de ver, que é na TV a cabo. É Pedro pelo Mundo. Ó, Pedro. Pedro pelo Mundo é um programa que ele visita vários países. E aí ele fala, conta a história, né? Traz a cultura e fala tudo sobre aquele país. E o último que eu assisti, acho que foi semana passada, ele estava falando sobre a Geórgia. E eu achei muito interessante o que ele falou. A Geórgia fez parte da União Soviética. E ele diz que durante esse período, os moradores, o povo da Geórgia, diz que foi um tempo em que tentaram destruir sua cultura. E eles disseram, mas nós não queremos que destrua a nossa cultura, porque são as raízes do nosso povo. Nós não queremos que isso aconteça. E quando se viram livres do regime comunista e ela se tornou independente, eles voltaram a praticar aquilo que eles gostavam de fazer. E uma das práticas que eu achei muito linda é que o Pedro estava sentado numa das casas que o convidou para ele conhecer como é que funcionava lá a cultura do povo. Eles convidam você para ir fazer uma refeição. E quando você chega para fazer essa refeição, em torno da mesa, eles vão celebrando aquele momento, se alegrando e cantando. E foi uma coisa linda, porque os homens chegavam, todos sentados à mesa, e eles tiravam o tom. E todo mundo cantava afinado. Por quê? Porque está na raiz do povo, está na cultura. Então eles cantavam assim de uma forma harmoniosa, muito linda mesmo. Então isso nos mostra a importância das nossas raízes. E o salmista aqui, quais eram as raízes de Israel? Israel era conhecido pelos seus hinos, pelos seus cânticos. Tanto é que quando eles são levados cativos, eles falam, cante-nos um cântico de Sião. Mas eles dizem, como é que nós vamos cantar em terras estranhas? Nós não podemos cantar. Então o salmista aqui, ele chama, não é só o povo de Israel, ele chama todos os povos da terra a louvar ao Senhor. E o termo que eu peguei aqui foi aclamar. O que é aclamar? Aclamar é você reconhecer quem Deus é. O salmista cria num Deus que era totalmente poderoso, que estava presente na vida de Israel. Então, estar ali, celebrando ao Senhor, subindo para o templo do Senhor,
era algo que o deixava maravilhado. Por que deixava maravilhado? Porque ele conhecia o seu Deus, ele sabia quem o seu Deus era. E nestes 73 anos da Igreja do Lins, o que a igreja tem provado? E o que a igreja tem visto, senão a fidelidade desse Deus? O que seria da Igreja Batista do Lins nesses 73 anos, se ela não estivesse contando com a fidelidade do Senhor? Nós não podemos esquecer das nossas raízes. Como é que começou essa obra? Com gente tão simples. Quando eu vejo as fotos assim, a gente até se emociona, né? Irmãos tão simples, que acreditaram, que deram a sua vida, que se esforçaram, que vieram aqui, mas eles não fizeram só isso, eles deram muito mais do que isso. Eles nos deram exemplo do que é servir ao Senhor, do que é andar com Deus. Durante 73 anos, a Igreja do Lins tem se alegrado nisso. E qual é a nossa alegria, irmãos? Se não a de somente saber que nós pertencemos ao rebanho do Senhor. Então, nós celebramos sim, nós aclamamos sim nessa noite, porque nós sabemos quem Deus é, nós temos provado dele. A Igreja Batista do Lins tem provado da fidelidade e da bondade do Senhor todos esses anos, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. No verso 2, o salmista convida o povo a servir ao Senhor com alegria. Nosso serviço ao Senhor, irmãos, e eu creio que nesses 73 anos de Igreja Batista de Lins, não foi um serviço fácil. Eu creio que houve dificuldades, momentos que o trabalho era muito pesado, que houveram muitos problemas que os irmãos tiveram que enfrentar cada dia. Mas o que fez a diferença na vida dessa igreja é que este povo tinha uma aliança com Deus e sabia que podia contar com Ele. Então o serviam com alegria. E eu pergunto para você nessa noite, eu pergunto para mim, qual tem sido a nossa motivação de servir ao Senhor? Servir ao Senhor com alegria é servir porque Ele um dia transformou a minha vida. Eu o sirvo porque Ele me resgatou, Ele me tirou lá de fora. Eu não era seu povo, não, eu nem queria saber dele, mas Ele foi lá, me pegou e me trouxe para a sua presença e me deu vida quando eu estava morta. Louvado seja o Senhor. Então a gente serve ao Senhor com alegria, porque nós conhecemos o nosso Deus e sabemos o que Ele tem feito na nossa vida. Aleluia! No verso 3, o salmista reconhece que o Senhor é Deus. Por esse motivo, a gratidão em saber que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele se alegra por saber qual é o motivo da alegria desse salmista. Por saber que nós somos propriedade do Senhor. Foi Ele quem nos fez. Fomos criados para pertencermos ao rebanho dele. Ele nos criou para pertencermos a Ele. Nós podíamos para sempre. No verso 5 ele vai dizer o motivo pelo qual nós devemos louvar ao Senhor. Qual é o motivo pelo qual nós devemos louvar o Senhor? Porque Ele é bom. É por causa da bondade do Senhor que nós estamos aqui comemorando 73 anos de existência. E se não fosse a misericórdia do Senhor a nos cercar a cada instante, a nos carregar, certamente não estaríamos aqui. O salmista encerra o salmo então dizendo: e de geração em geração é a sua fidelidade. Nossa trajetória como igreja tem sido conduzida pela fidelidade de um Deus que, como a irmã Simone falou aqui, é fiel à sua palavra. A geração que foi antes de nós
contou com a fidelidade do Senhor. Nós também, nesse presente momento de igreja que nós estamos vivendo, também temos contado com a fidelidade do nosso Deus. E eu quero concluir dizendo: o povo de Israel sempre contou com a fidelidade de Deus em sua trajetória. E a igreja de Cristo tem também experimentado da fidelidade daquele que disse que estaria conosco todos os dias. Todos os dias essa igreja tem sido amparada pelo Senhor. Todos os dias a fidelidade de Deus tem se revelado para nós. E tem feito com que a igreja vá caminhando. O que faz a igreja caminhar? Mesmo em frente aos problemas, mesmo em frente a uma pandemia que nos colocou isolados. É a fidelidade de ela segue sim, firme, sabe? Andando com firmeza, confiando na fidelidade daquele que a chamou e que a formou. A igreja segue caminhando sim, pois ela tem o Senhor que zela por ela. Aquele que no livro de Apocalipse diz que está passeando no meio dos 7 candeeiros. Então eu posso nessa noite ver o Senhor da igreja aqui, passeando no meio da sua igreja, passeando aí onde você está, você que é a igreja do Senhor. Ele está conosco, Ele está no nosso meio. É por isso que a igreja segue caminhando, porque nós estamos na presença de um Deus vivo. E Apocalipse vai dizer que aquele cujos olhos são como chamas de fogo, aquele que penetra na nossa intimidade, no íntimo do nosso ser, para nós a sua bondade e a sua fidelidade. É por isso que a igreja segue caminhando. Foi confiando na fidelidade do Senhor que os irmãos lançaram a pedra fundamental desta igreja. E unidos trabalharam para edificar um templo para o Senhor. A Igreja Batista do Lins, ela tem uma missão nesse lugar. É proclamar a bondade do nosso Deus e falar do grande amor de Deus pelo perdido, que salva o perdido por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Então essa igreja, ela foi formada para isso. Ela foi formada para ser um grande rebanho que está debaixo de um pastoreio que ela pode confiar que não a deixa um minuto sequer. Nós estamos debaixo, somos ovelhas do pastor supremo, daquele que nos trouxe para o seu pasto, aleluia. A igreja segue caminhando, irmãos, até a volta gloriosa do Senhor, porque Ele está sustentando esta obra. Sua fidelidade é grande e é de geração em geração. A geração passada, Deus estava presente. Hoje, o Senhor está presente. E a geração que vier também vai poder contar com essa fidelidade. Os irmãos do início contaram com a fidelidade dele. E nós também temos contado com a fidelidade daquele que é totalmente confiável. E eu quero encerrar nessa noite dizendo para os irmãos que até o dia em que nós ouviremos: vinde bendito de meu Pai, aleluia, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, a igreja vai seguir caminhando. Até lá nós seguiremos caminhando, confiando na fidelidade de Deus, que tem se revelado na trajetória desta igreja. Nunca nos deixou, nunca nos desamparou. E eu espero que naquele glorioso dia, quando os portais eternos se abrirem e nós estivermos lá, a Igreja Batista do Lins possa estar ali, porque ela confiou na fidelidade deste Deus, porque ela andou com este Deus e fez a diferença nessa terra. É o desejo do nosso coração, é o desejo do Senhor, que a gente continue caminhando.
caminhando e confiando na fidelidade dele. Então, até que a gente ouça, Maranata, ora vem Senhor Jesus, a igreja segue caminhando. E nós vamos seguir caminhando. Porque nós temos um alvo. O nosso alvo é chegar no céu. E até lá nós vamos caminhar. O caminho às vezes parece muito difícil. Às vezes o caminho parece que está tão apertado que há dificuldade para se andar. Mas eu quero chegar lá. O caminho pode ser difícil, mas é o caminho que conduz à vida. Então eu quero chegar lá. Você quer chegar lá. Então vamos caminhar. Vamos caminhar confiando na fidelidade do nosso Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, irmão. Foi isso que Deus colocou no meu coração. E eu, com muita alegria, que estou aqui nessa noite falando com os irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.